No programa da Jovem Pan, especialistas falam sobre grande potencial do Corinthians para esse ano. Bruno Prado, 3-1 para o Corinthians, vitória muito importante. Yuri Alberto, Paulinho, Yuri Alberto, enfim, muitos gols. O Corinthians que agora aguarda o seu adversário na fase quartas de final, Bruno. É uma vitória importante por essa questão da classificação, de poder mandar o jogo em casa na semifinal. Ainda depende dos resultados de amanhã e das quartas de final, mas deu um passo, fez a sua parte. E foi uma boa atuação do Corinthians, né? O Corinthians jogou bem, foi melhor que seu adversário na maior parte do jogo, saiu atrás, teve tranquilidade para buscar o resultado, virou o jogo. Alguns gols bonitos, o terceiro gol muito bonito, foi uma belíssima jogada coletiva. Fica só preocupação em relação ao Renato Augusto, né? Tomara que não seja nada grave, saiu com dores no joelho, né? Se tiver tudo ok com o Renato, foi um jogo bem positivo para o time do Corinthians. O Yuri Alberto voltou a marcar contra o Santos e hoje já marcou 2 vezes. É sempre importante para um atacante marcar gols. E o Yuri não estava jogando mal, só que ele não estava marcando. Aí contra o Santos ele quebrou isso e hoje já bem mais solto, bem mais à vontade, sem esse peso, marcou 2 vezes. É um ótimo atacante, né? Pela idade, potencial, talento, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ele é muito jovem ainda, o Yuri Alberto, e já é um centroavante muito bom. Temos outros centroavantes bons aqui no Brasil, alguns já bem veteranos, como o Hulk, Luiz Soares, que já construíram as suas carreiras. Soares, principalmente, uma carreira fantástica. Não é uma comparação, é a questão da expectativa, idade e desempenho. O Yuri, por ser muito jovem, ele já está num nível muito bom de centroavante aqui para o nosso cenário nacional. E o que você projeta para esse Corinthians agora, não só olhando para o Campeonato Paulista, Bruno, mas por essas 12 rodadas, pelo Corinthians nessa temporada? Terá Libertadores pela frente e também Campeonato Brasileiro, que são 2 competições muito equilibradas, muito difíceis. Pelo que você tem visto do Corinthians, por essa montagem de elenco, o Corinthians teve muitos problemas do ano passado para cá na questão de técnico, enfim. É um time que já mira aí, além do mata-mata do Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a competição talvez aí mais importante que para esse Corinthians é a Libertadores da América, né? O Corinthians, como todos os times que vão disputar as principais competições, ele vai ter uma maratona, ele vai pegar ali um momento que vai ter Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tudo junto. Ano passado o Corinthians sofreu com isso, em alguns momentos, muitas lesões, né? E o Corinthians vai ter que usar o seu elenco. Aí tem uma certa preocupação em algumas posições, né? A posição do Renato Augusto, os atacantes, ali realmente o Corinthians não tem reposição à altura. Mas o time é bom. O Corinthians ele joga de uma maneira diferente em relação ao ano passado. É um time em que os jogadores de frente têm mais liberdade de movimentação e aproximação. Não é nem uma questão de ser melhor ou pior. É um estilo de jogo diferente, principalmente quando o time ataca. E até por não ter os pontas assim bem definidos, os laterais com bastante liberdade para chegar à frente. O Fagner chega bastante, principalmente. O lado esquerdo, o Roger Guedes ocupa um pouco mais, apesar de ter liberdade para circular e fazer uma dupla mesmo com o Yuri Alberto. Então é um time que tem jogado bem na maioria dos jogos, mas ainda tem algumas coisas que já vem de alguns anos que não dá para ter certeza que o time evoluiu. No Brasileiro a gente vai ter um parâmetro melhor, que são os jogos fora de casa. Na Arena, a maioria dos jogos muito bons. Fora de casa, o Corinthians, mesmo nesse Campeonato Paulista, ele só venceu um jogo. Foi um clássico com o São Paulo, que foi legal para o Corinthians. Ele não vencia no Morumbi desde 2017, voltou a vencer num lugar onde não vencia há muito tempo. Mas teve alguns jogos bem ruins fora de casa. Inter lá em Limeira, Português em Brasília, São Bernardo lá em São Bernardo. Então esse ponto dos jogos fora de casa, ainda não dá para dizer que o Corinthians evoluiu. A gente vai ter até mais noção no Brasileiro, onde vai ter jogos com frequência fora de casa e contra adversários de um nível melhor. Deixa eu ir lá para a nossa cabine da Jovem Pan na Arena em Itaquera. Fausto Favara, você que estava aí pertinho do campo, o Corinthians agora aguarda o adversário dele nas quartas de final. Hoje com 2 gols do Yuri Alberto, teve um golaço também do Renato Augusto que acabou sendo anulado pela arbitragem, mas foi uma bela partida do Corinthians para dar confiança para a próxima fase do Paulistão, né, Fausto? E mais um detalhe, né, Gabriel? Independente de quem for o adversário do Corinthians, desse grupo aí do Corinthians, nenhum tá passando por merecimento. Nenhum dos 3, se passar, vai passar por merecimento. Vai passar por acaso aí do regulamento e o Corinthians vai entrar como grande favorito e vai passar tranquilamente para a próxima fase.
Então o Corinthians acabou se beneficiando também nesse grupo, porque os três ali estão sofrendo uma barbaridade. Agora, eu gostei muito de ver o Corinthians hoje. Corinthians hoje, desde o início da partida, o gol foi anulado do Renato Augusto, daí o Santo André acabou marcando o gol, mas o Corinthians foi superior durante toda a partida. E esse terceiro gol me chamou muita atenção, porque isso mostra um trabalho muito bem feito, sendo feito pelo Fernando Lázaro. Um time que trabalha muito bem a bola, de pé em pé, de maneira rápida, inteligente, tem jogadores tecnicamente, jogadores de qualidade, né? O Renato Augusto, óbvio que é um grande diferencial desse time, mas o Paulinho, se tiver, e eu acho que o gol de hoje vai fazer com que ele ganhe mais confiança ainda. Enfim, eu particularmente gostei muito de ver o Corinthians hoje, e é um negócio incrível, né? 42 mil torcedores num jogo que, se a gente levar que o Corinthians já está na próxima fase, é um jogo que não teria motivo do torcedor vir empurrar tanto. Mas o torcedor do Corinthians é diferente. Gostei do jogo, viu, Gabriel? Gostei do Corinthians hoje. Agora o torcedor aqui nas redes sociais está elogiando bastante a qualidade técnica do Caetano, mas tem um que está devendo na zaga, que é justamente o Balbuena, né, Fausto? Esse sim, hein? Esse eu vou falar pra você. Não passa longe do Balbuena que a gente acompanhava. Ele, no gol do Santo André, por exemplo, o rapazinho lá, o José Hugo, pareceu o Papaléguas pra cima dele. Eu acho que não é da geração de vocês, o Papaléguas, mas o Papaléguas era um negócio, deixava fumaça. O José Hugo, o Balbuena ficou quase parado no meio. E ele não tá bem mesmo. E é estranho, porque é um jogador, é um zagueiro de qualidade. E ele não tá bem nesse início de temporada. E você, Bruno, a volta do Balbuena não está sendo tão bem vista, né? Ele esteve em 2017, volta agora, mas tem sido bastante criticado por esse momento na zaga do Corinthians. Tá mal, tá muito lento, até no gol do Santo André, mais uma vez ficou muito claro. Tanto que hoje ele é reserva do time. Hoje o Fernando Lázaro colocou uma zaga teoricamente reserva, com o Balbuena e o Caetano, que teve a sua primeira oportunidade. O Caetano já disputou Série A de brasileiro pelo Goiás, emprestado pelo Corinthians, e agora está no elenco do Corinthians. A zaga titular hoje é Bruno Mendes e Gil, né? O Balbuena perdeu o lugar para o Bruno Mendes no desempenho mesmo, na bola. E também por característica, né? O Balbuena e o Gil são dois zagueiros pesados, veteranos, ficaria uma zaga muito lenta. E entre o Gil e o Balbuena, hoje o Gil está melhor. E o Bruno Mendes é um cara mais rápido, mais de força, mais de combate. Então fica uma zaga mais equilibrada, né? Um cara mais de força, como o Bruno Mendes, de combate, e um jogador um pouco mais lento, que hoje é o Gil, porque o Gil está melhor que o Balbuena. O Balbuena tem um contrato só até o meio do ano. Ele está emprestado pelo Dinamo de Moscou da Rússia. Eu acho que dificilmente o Corinthians vai manter. Se tiver que meter a mão no bolso, acho que dificilmente o Corinthians vai segurar o Balbuena depois do meio do ano, quando acaba o empréstimo dele. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.